Aqui. Foi. Eugênio, eu primeiro queria te agradecer por você estar aqui se colocando à disposição e visitando a sala do Inconsciente Coletivo para a gente tentar fazer uma reflexão de qualidade sobre um assunto que é a especialidade sua. Em primeiro lugar, eu queria pedir que você fizesse uma apresentaçãozinha de quem é você para as pessoas saberem com quem que a gente está falando hoje, uma autoapresentação, vamos dizer assim. Mas é claro, em primeiro lugar, eu cumprimento você, mas a gente se conhece há um bom tempo e eu venho vendo esse teu trabalho no Inconsciente Coletivo, no Estadão, que é uma maravilha, tem uma lista de entrevistados sensacional. Eu vou ser um ponto baixo, mas Nada disso, eu só te agradeço. com a minha melhor, o meu melhor esforço. E eu sou jornalista, eu sou professor da Escola de Comunicações e Artes da USP. Eu fui secretário editorial da Editora Abril, diretor de algumas revistas, fui presidente da Radiobras no primeiro governo Lula e sou colunista da página 2 do Estadão, um articulista, na verdade, da seção Espaço Aberto, escrevo quinzenalmente há mais de 10 anos no Estadão. Sim. Então, Eugênio, na verdade eu pensei em você quando eu soube eu pensei de te procurar, quando eu soube da notícia de que eu achei auspiciosa, a notícia de que o Twitter tinha feito uma intervenção, né? Eles tiraram do ar um tweet do presidente, né? Ali eu achei que talvez a gente estivesse vivendo um começo de uma nova era, onde esses meios de comunicação, que são monopólios praticamente, estão começando a se preocupar mais com as disseminações de informações falsas ou perigosas, né? Então eu queria ouvir uma reflexão sua a esse respeito, num primeiro momento. Morris, eu acredito que circulam tantos absurdos, tantos disparates nas redes sociais, nas mais diversas, dentro dessas grandes plataformas, que não deixa de ser espantoso que um post do presidente da República tenha se destacado de um universo que já é tão tóxico e já é tão deprimente. E aí eu entendo o que você diz, que é uma boa notícia, que chocou até o Twitter, e o Twitter quis tirar isso do ar. Nesse sentido, nessa reação do Twitter a mais um absurdo pronunciado pelo presidente da República, nós temos sim uma notícia auspiciosa, mas eu não sei se é a melhor solução suprimir o vídeo, tirar o vídeo do ar. Eu considero que existem ferramentas disponíveis para que o vídeo ou o post, seja lá o que ele falou ali, ficasse disponível para as pessoas saberem que ele disse aquela barbaridade, que ele postou aquela barbaridade, que ele autoriza, assina embaixo daquilo lá, mas acoplado a um alerta, a uma advertência do próprio Twitter, deixando claro que aquilo é mentira. Então, imediatamente, o público pode saber o que foi feito pelo presidente e pode saber imediatamente que é mentira, podendo aprofundar se quiser saber os problemas de fundamentação, os problemas de verificação e as razões pelas quais aquilo é mentira e é uma desinformação que expõe o público ao risco de contágio, expõe o público ao risco de levar o contágio para a família de cada um, e porque que aquilo também é um atentado, uma agressão contra a saúde pública e contra a integridade de cada brasileiro.
Mas não, alguém diria que isso é censura. Podemos dizer que é censura. Eu não gosto muito do termo aplicado a essa situação. A censura, por definição, ela é um expediente do Estado impedir uma pessoa de se manifestar ou para impedir que as demais pessoas tomem conhecimento de um determinado relato, de um discurso ou mesmo de uma obra de arte. É uma ferramenta autoritária para violar o direito de comunicação das pessoas. No caso do Twitter, é uma medida de retirada de um determinado conteúdo e pode ser chamado tecnicamente de uma censura privada, mas veja só, o Twitter é uma companhia particular, tem as suas políticas. O Twitter não é um espaço público, embora faça parte do que nós chamamos de espaço público, e tem direito de não querer publicar certas coisas. A companhia tem um dono, ou tem controladores privados, então ela tem o direito de não querer publicar certas coisas. O Twitter não é obrigado a carregar tudo aquilo que as pessoas queiram que ele carregue. Nenhuma empresa privada é obrigada a carregar, a divulgar aquilo que qualquer um queira. Então, se um jornal não quer publicar uma notícia, ele não publica essa notícia, isso não é uma censura. Pode ser um critério editorial errado. Se pode ser até uma falha, um desvio ético, mas não é censura, porque aquele fato pode ser publicado em outros lugares, o público vai conhecer aquele fato por outros caminhos. Então, eu não usaria a palavra censura por isso, mas eu não acho a melhor solução suprimir um conteúdo. É importante para a história que a atrocidade de comunicação pública praticada pelo presidente, ao instruir os brasileiros a correr risco, é importante que isso fique para a história e que isso possa ser consultado com o alerta de que foi mentira, de que aquilo não tem fundamento, de que aquilo desorienta e desinforma a sociedade. Então, mas outros tweets, teve tweets polêmicos também. Por exemplo, quando ele difamou a repórter da Folha de São Paulo, ou então tweets da equipe dele saudando a intervenção militar em 64. Como é que o Twitter deveria reagir nesses casos também? Olha, eu não posso, nem pretendo, e eu sei que não é a sua intenção, aconselhar o Twitter. Se eu fosse dar um conselho para o Twitter, para o Facebook e para outros desses monopólios globais, eu recomendaria que eles elaborassem propostas para os Estados Unidos, para a União Europeia e para o resto do mundo, para repartir o próprio mercado. Eles praticam um monopólio que é lesivo para a democracia e que pode colocar os valores democráticos, os processos democráticos em risco. A democracia é incompatível com esse grau de monopólio global que nós temos aí nessas plataformas. Mas, se um vice-presidente da República, por exemplo, acha que o golpe militar de 64, que colocou o arbítrio no poder, que caçou pessoas, exilou pessoas, demitiu sumariamente professores das universidades brasileiras, torturou, acobertou ou patrocinou assassinatos, acobertou ou orientou o desaparecimento de cadáveres. Tudo isso, se o vice-presidente da República acha que é um passo importante para a democracia, ou acha que o golpe que instituiu esse regime em 1964 é algo que tem a parte com a liberdade,
é um delírio mental de uma pessoa, é uma interpretação absolutamente equivocada, insustentável, mas é uma opinião, é uma opinião. Ele pode considerar que a ditadura militar no Brasil teria impedido algo que na fantasia dele, da pessoa que diz isso, seria um golpe comunista. É incrível como essas pessoas acreditam no comunismo, né? Essas pessoas acreditam mais no comunismo do que os comunistas. Mas ele pode achar, isso é uma opinião, e uma opinião a gente debate. Uma ofensa contra jornalistas, e o presidente da República vem praticando uma forma estranha de bullying estatal contra pessoas físicas da imprensa, especialmente contra mulheres, porque, segundo esse sistema de valores que essas autoridades abraçam, ser mulher é uma desvantagem competitiva, eles acham que mulher é mais fraca e que, enfim, é um horror esse pensamento, mas essas ofensas, essas calúnias, podem ser até tipificadas como crimes. Aí o que se deveria fazer também não é suprimir as barbaridades ditas, mas é vinculá-las diretamente a um alerta, a uma resposta, a um esclarecimento, para que fique na história de que um chefe de Estado falou aquele horror e que fique na história as razões pelas quais aquilo é um horror, de forma diretamente associada, de tal maneira que quem acesse esses absurdos imediatamente é alertado para qual é o problema lá. Simplesmente suprimir conteúdos, como aconteceu com um deles, não com essa ofensa jornalista, não com elogios Sim. ao golpe militar, como existem elogios do presidente da República a um torturador notório, isso é importante que fique público. O país precisa saber disso e a história precisa saber, não podemos tirar isso da história. Você... Por que você não tem Facebook, né? Por que você não tem Facebook? Eu não tenho Facebook, assim como eu não uso várias redes sociais. E não tenho Facebook porque eu não concordo com o pacto de trabalho que o Facebook propõe para mim e para cada um dos seus 3 bilhões de usuários ativos. Então, eu não sou um desses 3 bilhões. Não serei, mesmo quando tivermos o dado de que toda a humanidade está no Facebook, será toda a humanidade menos eu. Eu não concordo com o pacto que ele propõe. Esse pacto implica que o usuário do Facebook, o usuário que imagina que está usufruindo de um serviço gratuito, na verdade o usuário é a mão de obra gratuita, ele fornece a matéria-prima gratuita, e no final das contas, ele é a mercadoria, ele é o que é vendido, ele é o que é comercializado. Eu quero explicar um pouco. Mão de obra gratuita porque o Facebook não precisa pagar digitadores, fotógrafos, editores, cinegrafistas, cantores, porque as pessoas, cozinheiros, as pessoas vão lá e cozinham, fotografam o seu prato de comida, elas fotografam o gato de estimação, fotografam ou filmam o pôr do sol e põem isso, esse é o conteúdo do Facebook, às vezes reportagens de atos públicos, às vezes denúncias importantes que as pessoas fazem sem ganhar um tostão por isso. Não recebem como cinegrafistas, como repórteres, como escritores, como desenhistas, não recebem nem pela matéria-prima que põe lá e nem pela mão de obra. Ficam horas trabalhando de graça para o Facebook, achando que estão ganhando de presente uma ferramenta para o contato social. Esse tipo de mão de obra, que não é remunerada, é uma mão de obra escrava dos novíssimos tempos. É uma nova forma de escravidão. E a matéria-prima também é dada de graça, que são os conteúdos que estão lá. No fim das contas, o Facebook vai comercializar o olhar dessas multidões
porque o Facebook oferece anúncios para as pessoas, a partir daí, sem remunerar o olhar, e mais grave do que isso, ou tão grave quanto isso, vai vender os dados mais íntimos dessas pessoas, o que elas fazem no consumo, como elas usam o dinheiro que elas têm, o que elas leem, o que elas gostam de ver, se elas estão doentes ou não, se ainda vão trabalhar muito tempo. Esses algoritmos, esses sistemas, essas empresas de tecnologia avançadíssima, sabem tudo da vida de cada um e cada um não sabe como esses conglomerados funcionam, como é o código, como é o algoritmo, como é o software. Eu não acho essa relação de trabalho leal, não acho uma relação. Você falou que os grandes conglomerados são opacos, que eles não são transparentes, né? Exatamente. Nós não sabemos o que é feito lá dentro com os dados das pessoas, nós não sabemos como isso é monetizado exatamente. Há esse escândalo da Cambridge Analytica, que usou dados a partir do Facebook para fazer manipulações de eleitores nos Estados Unidos, mas é uma quantidade pequena, o que se pegou ali. O que acontece todo dia é algo absolutamente guardado na escuridão, nós não sabemos. Nas democracias, esse manejo de dados sobre a intimidade de cada um, a privacidade de cada um, ele é limitado, não pode ser assim. Então, isso aí precisa de uma regulação, de um controle, e isso não pode ser objeto de monopólio. Do jeito que está hoje, esses conglomerados são completamente opacos, nós não sabemos o que eles fazem. E, paradoxalmente ou contraditoriamente, a vida privada de cada um é completamente aberta para eles. Não, Eles não sabem. existe regulamentação nenhuma com relação às mídias sociais. Não existe a regulamentação necessária. O que existe hoje são iniciativas, um pouco do Congresso americano. A Elizabeth Warren, que é senadora e foi uma das pré-candidatas do Partido Democrata à presidência da República e desistiu da sua pré-candidatura, já disse mais de uma vez que gostaria e que é necessário quebrar o monopólio de Twitter, Google, Facebook e outros, porque se não houver a quebra desses monopólios, quer dizer, se não houver a repartição desses mercados em empresas que concorram entre si, a democracia corre risco, como é evidente. Essa regulação ainda não existe, mas há iniciativas, tanto nos Estados Unidos como na União Europeia, que começam a tentar estabelecer alguns limites, mas nós estamos muito no começo desse assunto ainda. A regulação não existe. Agora, por outro lado, o controle de dados ele pode ser importante para a elaboração de políticas públicas ou mesmo para o controle de uma epidemia, né? Então, a gente fica num limbo em que, de um lado, a gente zela pela proteção dos nossos próprios dados, mas, de outro, justamente esses grandes conglomerados, eles detêm ferramentas com todas as informações necessárias, né, para uma política pública, por exemplo, ou para um controle de uma epidemia. Excelente pergunta, é isso mesmo, mas veja só, quando o Estado se vale dos dados, ou como se diz, do Big Data, para promover políticas públicas e para medir o alcance dessas políticas públicas, o Estado, se nós estamos num Estado democrático, não na China, que é outra conversa, mas o Estado, se ele é um Estado democrático, vai trabalhar dados referentes às pessoas com certas limitações, com certos respeitos. A política econômica, por exemplo, lida todo o tempo com dados vindos do sistema financeiro ou do sistema bancário, mas não se invade a conta bancária de uma pessoa. Você pode lidar com os dados respeitando a privacidade. Você veja o trânsito. Cada vez mais é possível que a localização, a geolocalização de cada automóvel seja levada em conta para a engenharia de tráfego. Mas, outra vez,
Você não vai contar para todo mundo onde está cada pessoa em cada momento. E não é só isso. O manejo de dados sobre a privacidade, ele precisa ser regulado por diversas garantias. Quando o Estado democrático usa isso, nós temos algumas garantias. Devemos usar para controle da pandemia o maior número de dados possível. Devemos usar o maior número de dados possível para combater a miséria, para combater a situação de pobreza extrema, de abandono de pessoas. Para tudo isso, o Big Data pode ser preciosíssimo, mas com respeito à privacidade e com respeito ao interesse público maior. É muito diferente usar isso para produzir lucro imediato, fácil, a despeito da integridade moral, muitas vezes, de cada pessoa. É, o obscurantismo que voltou à tona, né, com mais musculatura, tem alguma... Qual é a ligação desse fenômeno com a emergência das redes sociais? É outra pergunta crucial, crucial. O mecanismo das redes sociais, quando a gente estuda isso um pouco mais de perto, ele privilegia aquilo que podemos chamar grosseiramente de paixões, de sentimentos, de impulsos. Proporciona um ambiente mais favorável a laços libidinais, movimentos libidinais, sem muita mediação da razão. Eu quero dizer, as pessoas aderem às ondas das redes sociais mais pelo sentimento, o sentimento aqui num estado bastante primário, e menos pela razão. Por que eu digo o sentimento primário? Porque eu posso dizer que a inclinação para solidariedade é um sentimento, mas é um sentimento elaborado pelo crivo da civilização, pelo reconhecimento do outro. Ele se beneficia da razão. Os sentimentos que fazem com que as pessoas se colam às redes têm mais a ver com medo, um medo irrefletido, tem a ver com ódio. É terrível o volume do discurso de ódio que ganha propagação nas redes. Elas se prestam, por esse imediatismo, a um discurso de vontade de eliminação do outro. A mensagem é muito curta, as pessoas não gostam de palavras, gostam mais de imagem ou desses chamados emojis, né? Essas que traduzem. Você vê que 3 formas de risinhos são suficientes para descrever a vastidão das emoções humanas. É uma redução apavorante. Mas esse tipo de sentimento é medo, é ódio, não tem a ver com um outro sentimento, que é solidariedade, reconhecimento do outro, que também é sentimento, mas é um sentimento mediado pela razão. As redes, como elas funcionam agora, parecem avessas à razão. As fake news se espalham porque alguém está carente de reconhecimento, é uma carência afetiva, o sujeito quer ser popular no grupo e passa adiante uma mentira contra alguém, e aí as pessoas vão clicar lá aqueles risinhos, aquele apoio, aquele não sei o quê, e isso é o que preside esse tipo de fluxo, de forma que é um fluxo que não passa pela mediação da razão e extravasa algo de selvagem que todos os humanos têm em si. Essa parte selvagem é constitutiva, todos nós gostamos dela, mas será que essa parte selvagem basta para conduzir os assuntos públicos? Me parece que não. A perseguição aos jornalistas, que é uma coisa que se tornou muito mais visível, né? Não apenas visível, mas muito mais frequente, né? Ela também, ela dialoga com esse cenário, com esse contexto de emergência das redes sociais, em que medida? É claro, Maurício, você aí pegou algo que me aflige muito também, na veia, porque olha que coisa.
Quando uma figura como, por exemplo, o presidente da República vai ao ar por meio dos instrumentos de que ele dispõe, consegue falar para o país inteiro pela televisão e por lives das redes, e insulta, calunia uma pessoa física, dando nome e sobrenome de alguém para fazer agressão, às vezes agressão de ordem sexual contra essa pessoa, o presidente abala a integridade moral de alguém, viola a respeitabilidade e a personalidade de alguém, mas, ao mesmo tempo, insufla as suas falanges, as suas milícias virtuais, que são essas que, dedicadas industrialmente a espalhar mentiras e calúnias, as pessoas fazem isso profissionalmente, inclusive com o uso de robôs, e vivem disso. Quando o presidente faz esse tipo de agressão, ele insufla essas suas bases, essas milícias virtuais, que, por sua vez, propagam os discursos de ódio, de tal maneira que nós temos isso que você está falando, uma coisa alimenta outra. Exatamente. Os veículos, esses veículos das redes sociais as redes sociais são os veículos, né, para essa propagação São. de. E eu insisto nisso. São discursos de intolerância, que trazem uma paixão de eliminar a diferença, eliminar a outra pessoa, eliminar a outra posição política, e são discursos, portanto, que não têm três linhas de argumento, eles não têm uma elaboração racional, é uma espécie de urro, algo muito animalesco, daí a sensação de brutalidade que a gente tem, é quase que uma atitude que poderia ser tomada por um não humano, por um ser vivo desumano, que é o que nós temos. E não há diálogo ali, não há tese e antítese, não há consideração dos fatos, o desprezo pela verdade factual chega a ser horripilante, que se nega às verdades factuais, se negam como se nega, por exemplo, a história, quando alguém diz que o fascismo e o nazismo é de esquerda, para sermos literais, alguns aí disseram que o nazismo é de esquerda, o que é uma negação completa da história e dos fatos. Outros dizem que a Terra é plana e parece folclore a gente dizer isso, mas não, tem gente que leva a sério. Não há presença da razão, de tudo aquilo que nós construímos como civilização e que nos permite ter uma relação mediada, racional, lógica, consistente do ponto de vista da elaboração cultural. Tudo isso se perde, é a selva que vem aí. Você falou, aqui para encerrar a entrevista, mas você falou você comentou que que se os grandes monopólios não fossem quebrados e regulamentados, a democracia corre um risco muito grande, né? É disso que estamos falando, no final das Sem contas. dúvida, sem dúvida. É, o, essa extrema-direita, essa falanges ou esses grupos do obscurantismo, da prepotência, da repressão, do autoritarismo, do machismo, do anti-intelectualismo, da perseguição contra artistas, da perseguição contra os ecologistas. Isso se beneficiou muito dessas plataformas que favorecem o que é irracional, o que é da ordem da paixão, simplesmente, do medo, do ódio. E é incrível que o discurso do presidente da República tenha extrapolado os limites desse aparato. Sim, esse aparato é um perigo para a democracia quando ele chega
a um grau de poder imenso do ponto de vista econômico e do ponto de vista político, controlando um volume de capital muito concentrado e controlando informação sobre as pessoas privadas, de uma forma que nem o Estado tem acesso. A tendência é que isso fique mais forte que o Estado, e que isso passe a controlar a vida social sem, eu falo da mediação da razão, mas sem a mediação aí dos organismos representativos, das instituições representativas da vontade popular. Por isso o Estado precisa regular o mercado, e o Estado regula todo o mercado, mas não está regulando esse, e por isso o Estado precisa estabelecer regras pelas quais as relações sociais e os contratos entre as pessoas funcionem. Do jeito que está, o poder desses conglomerados escapa ao controle do poder público, podendo se tornar maior que o próprio poder público e controlá-lo. Tem o caminho da China e da Rússia, né? Que é uma mídia estatal, né? Isso, a China e a Rússia, a seu modo, cada uma, criam barreiras para esses conglomerados, mas criam algo que talvez seja pior, que é uma internet estatal, absolutamente controlada pelo poder político. Sim. Cada uma a seu modo, Rússia e China. Isso também não é uma solução. A solução está na luz do dia, na transparência, nas instituições democráticas. Esses monopólios precisam ser quebrados e precisam ser regulados por um Estado democrático. Agora é engraçado, né, Eugênio? Porque você falou de extrema-direita. Maduro sofreu o mesmo tipo de cartão vermelho que o Bolsonaro, né? Ele também andou postando umas coisas ali na Venezuela, que eram uns remédios caseiros contra o Covid-19, né? E também foi retirado do ar, né? Então, olha, assim, aparentemente, na superfície, a gente pode entender que o Maduro representaria uma coisa oposta a Bolsonaro. Da minha perspectiva, ninguém é mais chavista no Brasil do que Bolsonaro. No sentido seguinte, é o uso de um discurso autoritário, fortemente militarizado, que pretende, de alguma forma, controlar o debate público a partir de um Estado posto a seu serviço. E há uma diferença que o Chaves falava em nome de um certo socialismo e Bolsonaro fala em nome de um patriotismo, de um nacionalismo hiperdestrambelhado, porque é um patriotismo que se presta a ser lacaio do presidente americano. Então, precisamos ter cuidado também com isso. Mas na forma de agir e na forma de militarizar as estruturas, o Bolsonaro é muito parecido com Chaves e com Maduro. E é interessante que ambos tenham ido além daquilo que esse conglomerado que você citou considere aceitável. De uma maneira geral, o que não se pode aceitar é o atentado contra os fatos. É contra isso que o Twitter vem tentando se proteger. Não dá para dizer que a pandemia e essa moléstia da Covid-19 seja uma chuvinha que só molha, mas não mata ninguém afogado. Não dá para dizer que isso é uma gripezinha, não dá para dizer que quem tem histórico de atleta não pega. Esse é um discurso eugenista, esse é um discurso tenebroso. Então, é isso. Então, já temos um avanço, mas a supressão, melhor do que a supressão, seria digamos assim, você falou de se colocar uma resposta ou uma tarja, esse tipo de intervenção, né? Na minha modestíssima opinião, melhor do que suprimir as barbaridades pronunciadas pelo presidente é deixar isso lá carimbado com algo como
isso é mentira, e com a fundamentação de por que é mentira, ou isso não é verdade, isso não corresponde aos fatos, um alerta desse tipo. A tecnologia dispõe de inúmeras ferramentas para esse tipo de carimbo ou de advertência, e com isso você não falsifica a história, porque simplesmente suprimir fica parecendo que Sim, o presidente nunca fez aquilo. Isso, posso. aliás, ele mesmo faz, ele Uhum. posta coisas e quando não cai bem, ele tira. Fica parecendo que ele nunca fez. E isso, além de falsificar os fatos, além de falsificar a ciência, além de agredir as pessoas, começa a falsificar a história e começa a falsificar o próprio passado. Então, no fundo, a liberdade não pode sofrer nenhuma restrição, né? É disso que estamos. É claro, a liberdade não pode sofrer restrição, mas, veja bem, isso vale desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. A livre circulação das ideias é um dos direitos mais preciosos do homem, mas todos devem responder perante a lei pelos abusos que cometerem. Exato. Então, o presidente pode falar o que ele quiser, mas ele tem que responder pelo que ele fala. Aham. Tá ótimo. Acho que já deu uma. é, eu te agradeço, porque eu estava com isso um pouco engasgado e achei importante. Foi bom mesmo te ouvir, sabe? Porque a gente consegue entender o que seria uma dimensão razoável, né? Sobre toda essa questão das redes sociais, né? Eu te agradeço, sou eu que te agradeço, eu sigo você, admiro o seu trabalho há muitos anos, você sabe disso, e fico feliz de saber que posso ter sido de alguma utilidade para você e para os seus públicos. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Eugênio. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Eu vou parar aqui a gravação.